Então vamos começar lá, falando do exame físico, e já que eu estou falando do YouTube, não se esqueçam, né, de deixar um sininho e ativar o joinha lá no canal, compartilhar também, porque temos que chegar a 1000 inscritos. Falta pouco, falta uns 700 e poucos, tá bom? Exame físico. Pronto, vamos começar. O que vocês têm que saber do exame físico? É fundamental para vocês, dentro da semiologia, pessoal, seguir sempre uma ordem, como se fosse um ritual. A semiologia é um ritual, é uma ordem, tá? Tanto na anamnese quanto no exame físico, tá? Vocês precisam de organização, tá? E essa semiologia, ela se divide basicamente em 3 etapas. Isso eu não falei na primeira aula para vocês. E isso, claro, que não tem no Argente, tá? Ela se divide em 3 etapas. A primeira etapa é o que a gente chama de semiotécnica, tá? E o que é a semiotécnica? É o que a gente vem tentando aprender nesses dias. Nada mais é do que a arte de explorar os sinais e os sintomas. Como assim a arte de explorar os sinais e sintomas? É a arte de saber perguntar, de fazer uma boa anamnese. É a arte de fazer um bom exame físico. Isso se chama semiotécnica, tá? E o médico que domina uma boa semiotécnica, ele está muito mais na frente do que os que só sabem solicitar exame, que é o que acontece hoje em dia, tá? Para vocês entenderem bem, olha só como que a vida real é muito parecida com essa vida médica, semiológica, e a gente que não se toca. Você pode estar falando assim, vamos pegar, sei lá, não vou pegar qualquer um aqui, porque senão fica muito ofensivo às vezes. Mas todos aqui já devem ter namoradas ou namorados, maridos e mulheres, etc. E vocês podem falar assim, esse negócio de interrogatório é muito difícil. É muito difícil, eu não vou conseguir interrogar ninguém. Tá? O que é normal, inclusive. O problema é se você estivesse achando fácil. Aí eu ia ficar com medo, tá? Beleza, é muito difícil interrogar as pessoas, é difícil tirar as informações. Só que pensem nessa situação. Vamos supor, vou supor, tá? Não se ofendam. A Andressa, porque foi o primeiro nome que apareceu aqui na frente, marcou de jantar com o namorado dela sábado, sexta-feira, vamos melhorar. A Andressa marcou de jantar com o namorado dela sexta-feira, 9 horas da noite. E aí, deu 9 horas da noite e o cara não apareceu. Deu 10 horas da noite, ele não deu nem notícia. O celular está desligado. Ela desistiu e nem sinal de vida do namorado dela. O bonito do namorado dela apareceu segunda-feira. Então ele passou sexta, sábado, domingo sumido. O que vocês acham que a Andressa ia fazer agora? Provavelmente a Andressa ia bombardear esse cara de perguntas. Então ela ia querer saber de cabo a rabo o que diabos aconteceu. Por que ele não atendeu o celular? Por que estava desligado? Por que ele não apareceu para o jantar? Por que deixou ela esperando? Por que ele só deu notícia segunda-feira? Não sei o quê. Ela ia fazer um minucioso interrogatório. Porque ela estava interessada na situação. Ela estava interessada na situação. E é esse o interesse que vocês têm que ter pelo paciente de vocês. Vocês têm que fazer um interrogatório minucioso mesmo. Sabe? Tipo, interessada na situação, na cura desse cara, querendo saber, querendo tirar o máximo de informação. Assim como ela provavelmente ia querer tirar o máximo de informação desse cara que desapareceu. Ou às vezes ia terminar sem nem perguntar nada para ele, com a saída. Mas só um exemplo para vocês entenderem. Então a semiotécnica justamente é isso. É a arte de saber explorar os sinais e sintomas de cada paciente. Seja interrogando, seja no exame físico e por aí vai, tá bom? E aí o que acontece? A segunda etapa da semiologia, ou a segunda parte que é compreendida da semiologia, a grande maioria das pessoas pulam. Tanto é que eu vou pular ela agora. Vocês já vão entender por que eu pulo. E vamos para a terceira etapa, que é o que a gente conhece como semiogênesis. Semiogênesis. Gênesis vem tipo a origem, da onde que surgiu, tá? E semiogênesis. Esse é o problema da grande maioria dos alunos. Da grande maioria, sei lá, o cara pode ser médico, pode ser interno, né? Pode ser o que for.
Esse é o problema. Por quê? Vamos lá. Vocês vão responder aí. Imaginem agora na cabeça de vocês, o paciente está na tua frente, com as duas pernas inchadas. Vocês bateram o olho, o cara está com as duas pernas inchadas. O que vocês pensam? Fala aí no microfone. Edema. Fala, Marcos. Edema. Tá, mais alguém? Vai, gente. Insuficiência cardíaca. Boa, insuficiência cardíaca. Mais alguém? Pelo microfone, melhor. Insuficiência renal, a Ilane falou. Mais alguém? O cara tá acumulando líquido. O que mais que pode ser? O que mais que pode ser? O que mais que pode ser? Vamos entender a semiogênese. Trombose venosa profunda. Trombose venosa profunda. E aí o Gustavo pode falar, pô, esse cara pode ter uma cirrose. Perfeito, gente. Perfeito. Então a semiogênese é uma desgraça se vocês pularem para ela. Como assim pularem para ela? Esse é o problema. Se você bater o olho no paciente e querer adivinhar o que esse cara tem, sem fazer uma semiotécnica adequada, sem fazer uma boa anamnese e um bom exame físico, tu tá ferrado. Vocês vão estar ferrados, tá? Você vai destruir a tua anamnese. Se tu, ao ver um paciente com as pernas inchadas, já colocar na tua cabeça, olha, esse cara tem insuficiência cardíaca, porque eu estudei a critério de Framingham, insuficiência cardíaca, cursa com edema. Você se ferrou. Sinto muito, tá? Por que você se ferrou? Porque na hora que você começar a interrogar esse cara, ele vai começar a te dar dados que ele não tem insuficiência cardíaca. Ele vai começar a te dar dados que não vão bater com insuficiência cardíaca. E tu tá lá com o teu cérebro, semiotécnica acabada. E a semiogênese na tua cabeça, insuficiência cardíaca. E aí o que acontece contigo? Na hora você começa assim, olha, eu não sei o que ele tem. Eu desisto. Porque para mim isso era insuficiência cardíaca. Eu não sei. Pergunta outro aí, pergunta aí outro. Não é possível. Ou você já fala assim, meu, impossível. Nada explica aquele edema na perna dele. É insuficiência cardíaca. Não pode ser outra coisa. Mas quem te falou que não pode ser outra coisa, Jesus? Você nem perguntou o cara. Você nem tomou uma boa anamnese dele, nem um exame físico. Esse é o problema. Bater o olho num paciente ictérico e falar, esse cara tem cirrose. Eu sou louco. Só posso de fazer isso. E a grande maioria das pessoas fazem isso. Tá? E se frustram. Por quê? Porque não conseguem. Aí, tipo assim, meu, impossível. Impossível, isso não é pra mim. É muito difícil. O paciente está me enganando, eles falam assim. Esse paciente está mentindo. Ele não quer falar as coisas. Não é só. É porque são etapas. Tá? E quais são as etapas? Vamos lá mais uma vez. Eu preciso de uma semiotécnica adequada. Onde vou tirar todos os dados, né? Vou lembrar da história do namorado, vou interrogar esse paciente, vou fazer um bom exame físico, tá? Aí eu vou para a segunda etapa, que eu não falei para vocês, que é o que a gente chama de clínica propedêutica. E o que é uma clínica propedêutica? O que é isso, meu Deus? Cara doido? Nada mais é, pessoal, do que organizar os dados obtidos, certo? Na anamnese e no exame físico. Então, eu vou organizar o que eu tenho. Eu levanto os dados, eu organizo na clínica propedêutica. Aí, eu vou pensar na semiogênese. Aí eu começo a pensar, porra, ele tinha edema mesmo? Mas esse edema qual que era a consistência do edema? A cor desse edema? Tinha godê? Não tinha? Deixava fóvea? A cor da pele? Era um edema matinal? Era um edema mais vespertino? Ele era gravitacional? Ele era bilateral? Ele era simétrico? Estão vendo? Daí eu tiro as informações. Aí eu organizo. Aí eu começo a pensar na origem desse edema, por exemplo. Estão entendendo? O grande erro é querer atropelar as etapas. Tá? E isso não tem escrito em lugar nenhum. Quer dizer, tem escrito em vários livros. Os antigos, os mais antigos ainda. Certo? Que a gente tem que seguir essas etapas. Vamos continuar.
Então vamos lá. Espero que vocês estejam entendendo. Se eu falei muito rápido. Wendel, Oi. basicamente, qual que seria a definição, então, de semiogênese? Semiogênese, a semiogênese já vai ser o quê? A origem dos teus achados. Então, primeiro, eu tenho a semiotécnica, que eu vou explorar os sinais e sintomas, perfeito. A clínica propedêutica, eu vou organizar esses sinais e sintomas, perfeito. E a semiogênese seria a origem desses sinais e sintomas, basicamente. Claro, gente, isso aqui vai virando automático com o passar do tempo. Ninguém, para e vai cada etapa. Mas vocês têm que saber, não por causa de uma prova. Faculdade por faculdade, vocês vão passar. Tem muita gente aí que, sei lá, nem sei como que passou, mas passaram. Vocês vão passar por muito mais conhecimento, tá? E vão levar para a vida de vocês. Tá bom? Vamos continuar, então. O exame físico em si. Vocês viram quando eu passei na aula para vocês de anamnese que tinham várias regras, né? Quando eu passei na aula de ectoscopia, a gente tinha várias regras para serem cumpridas. Exame físico, meu Deus, tem muito mais. Vocês vão entender. Claro que na aula de hoje é um exame físico geral. Basicamente é para apresentar para vocês essas regras, como proceder e principalmente o que não fazer. Isso é mais importante, né? Já ouviram falar, né? Pelo menos em medicina se fala muito, né? Que primeiro a gente não causa mais dano. Então, primeiro, a gente tem que aprender o que não fazer, tá? Isso também é bem importante, tá? E já que eu estou falando de exame físico hoje com vocês, e trazendo o ponto do interrogatório também, vocês precisam, pessoal, praticar. Vocês têm que treinar em casa, fazer história clínica, façam a ectoscopia de vocês, se olhando na frente do espelho, por exemplo, estão entendendo? E agora que vocês vão ter informações de exame físico, treinem em casa, com a mãe de vocês, com a mulher de vocês, com o pai, vão treinando, porque tem que treinar, senão não vai ter jeito, porque nada vai substituir encostar a tua mão no corpo de alguém, nada vai substituir, ao escutar o coração ou o pulmão de alguém. Ah, no YouTube tem, tem, é igualzinho a vida real do YouTube, não é, tá? Então, deixa, quem não quer vir, não venha, mas faz a tua parte. Tá? Façam a parte de vocês, tá bom? Vamos lá, então. Então, o que eu já sei aqui? Como etapas, exame físico geral, tá? Então, beleza. Primeira coisa, eu tenho que entender alguns pontos. Vou reprisar com vocês. Que estou diante do meu paciente, todos vocês aqui. Estamos todos diante do nosso paciente. A primeira coisa que a gente deve fazer, se vocês quiserem anotar também, sei lá, a primeira coisa que vocês sempre devem fazer, pessoal, é saludar o paciente de vocês. Cumprimentem o paciente de vocês. Os livros trazem, né, que o médico deve sempre cumprimentar estendendo a mão para o paciente. Hoje em dia, com Covid e tal, é outra circunstância, mas, em teoria, sempre começar um exame saludando o nosso paciente. Estendendo a mão e olhando nos olhos. Não é olhando no computador, nem no celular, nem na caderneta, não. Olhando nos olhos do paciente. Sempre com respeito e cortesia. Guardem essas palavras. Respeito e cortesia. Vocês já vão entender o porquê dessas duas palavrinhas, tá? Então, como que eu começo meu exame do meu paciente? Olha, eu vou cumprimentar o meu paciente, querendo ou não. Estendo a minha mão, olhando nos olhos, sempre com respeito e cortesia. Logo em seguida, isso eu já falei para vocês, vocês devem se apresentar, jogando limpo para o paciente de vocês. Pensem um pouco, gente. Exame físico, nós estamos prestes a tocar em alguém. E isso é completamente invasivo, certo? É um estranho, você é um estranho que vai pôr a mão em alguém. Então, para essa pessoa, é difícil. Então, vocês têm que ganhar essa confiança dessa pessoa, com respeito, com cortesia e com segurança, tá? Então, segundo, vocês vão se apresentar para o paciente de vocês. Olha, eu sou... Deixa eu pegar o nome de alguém aqui, só pego o André toda hora que é o primeiro que aparece. Eu sou a Patrícia,
Não, também sempre falo da Patrícia. Eu sou a Melissa, certo? Sou estudante do 4º ano da Uninorte, certo? Qual o seu nome? Então, vocês se apresentaram e perguntaram o nome do paciente. Parece bobeira isso aqui, pessoal. Parece, mas não é bobeira, tá? Então, eu sou a Melissa, estudante do 4º ano da Uninorte. Senhora, qual o seu nome? E aí a senhora vai responder, meu nome é Maria Eduarda, por exemplo. Perfeito. A partir desse momento, pessoal, vocês, a doutora Melissa, só vai se referir à nossa paciente pelo nome dela, por Maria Eduarda. Senhora Maria Eduarda, certo? A anamnese inteira vai se basear em cima da senhora Maria Eduarda, certo? Beleza? Então, saludei minha paciente, me apresentei, estou me dirigindo a ela pelo nome dela, certo? Agora, importante, vocês têm que ter seriedade, muita seriedade. Por quê? Vamos pegar aqui, ó, a Melissa mesmo, é nosso exemplo, a doutora Melissa. Melissa, não sei quantos anos ela tem. Melissa deve ter uns 20 anos, eu acho. Tem 20 anos a Melissa, certo? Então, muitos pacientes vão olhar para... E a Melissa tem 20 anos, é baixinha e magrinha. Parece uma criança, com todo respeito, tá? Então, muitos pacientes podem olhar para a Melissa e falar assim, o que é essa menina aí? Não. Encostando em mim? Não, quero outro. Não. Ou, tem várias de vocês aqui, a Duda, as meninas aí que são novas e etc. Até os guris também. Então, vocês têm que passar seriedade para o paciente de vocês, certo? Não importa se tu é jovem, se tu é mais velho, passem seriedade, tá? Ou estrangeiro, muitas das vezes. Vocês são brasileiros, né? Então, estão em outro país. Passem seriedade, tá? Beleza? E como que é passar seriedade? Beleza. Como que você vai fazer o interrogatório de alguém mascando chiclete? Que seriedade eu tenho com isso? Ou na tua casa mesmo. Então você quer treinar em casa, quer chamar tua mãe para fazer uma anamnese da tua mãe, ou exame físico da tua mãe, aí você tá lá tomando cerveja. Tá tomando cerveja, churrasco, e fala assim, mãe, vem cá, fazer uma anamnese tua aqui. Que seriedade você tem nisso? Quem vai te levar a sério? Ninguém vai te levar a sério. Ou tá lá assistindo TV e fala, mãe, peraí, eu vi esse negócio aqui na TV, eu vou fazer na senhora também. Não tem como, pessoal. Então, vocês querem treinar em casa, querem fazer bem feito, levem a sério. Nada de chiclete, nada de mexer no celular enquanto está examinando o paciente, sabe? Mantenham a postura, a seriedade, tá? O que mais? Uma etapa bem importante agora, chamada de consentimento informado. Prestem bastante atenção. Se possível, fechem o Instagram agora. O que é o tal do consentimento informado? Vamos supor que o nosso doutor agora é o doutor Joel, mal encarado, barbudo, é o doutor Joel. E a nossa paciente está aí, a Tainara. Beleza. E aí o doutor Joel chega para ela e fala assim, Tainara, ele está fazendo tudo certo, levando seriedade, se referindo pelo nome dela. Tainara, senhora Tainara, olha, você deixa eu palpar o seu abdômen? Por favor, você deixa? Aí a Tainara olha assim para ele e fala assim, não. Acabou o exame do Joel. Fim, acabou. Ele vai fazer o que agora? Se a paciente falou que não. Por que ela falou que não, meu Deus? O que ele errou de fazer isso? O que ele errou nessa frase dele? Tipo assim, olha, Tainara, você deixa eu fazer tal coisa? Se a tua paciente falar que não, acabou o teu exame. Porque você vai fazer o quê? Obrigar ela? Ela tem o direito a falar que não. Ou, peguei o exemplo do Joel, mas posso pegar o exemplo de meninas. A Nara com a Maria Júlia. Maria Júlia, eu posso, né? Você deixa eu te tocar? Ou Maria Júlia, deixa eu fazer um tato vaginal em você? Aí a Maria Júlia fala para a Patrícia, não. Acabou. Fim. E agora? Como que faço o exame dela? Ela não deixa. Ferrou. Então, aqui vem o consentimento informado. Então, prestem atenção. O que é o consentimento informado? Vocês sempre vão avisar o paciente de vocês. Avisar.
o paciente de vocês do procedimento que vocês vão realizar. Uma coisa é eu chegar no paciente e falar assim, olha, senhora, tal, você deixa eu fazer isso? Beleza. Outra coisa é eu chegar nessa senhora e falar assim, olha, senhora Melissa, é o seguinte, eu necessito realizar algumas manobras na sua barriga, vamos falar barriga mesmo para eu entender, na sua barriga, para tentar descobrir o que está causando a tua dor. Tudo bem? Viu como ficou mais confortável para vocês escutarem isso? Ficou mais confortável. Por quê? Eu estou informando a nossa paciente que eu vou fazer algo para melhorar a situação dela. Isso se chama consentimento informado. Eu vou informar. E com certeza ela vai falar assim, tudo bem, vai que vai. Próximo. É o que a gente chama de linguagem verbal. O que diabos é linguagem verbal? Aqui são alguns pontos que vocês têm que se atentar, tá, pessoal? Prestem bastante atenção também. Aqui, não vou considerar assim que é um erro, tá? Mas é algo assim que pode te prejudicar, que pode afastar vocês do paciente. Por exemplo, a linguagem verbal que vocês utilizam durante esse exame, tá? Por quê? Vamos lá. Pensa só, teu paciente é leigo. Vocês fazem medicina. Para vocês que fazem medicina, o que é, e a gente teve essa aula semana passada, o que é uma tumoração? O que é um tumor? O que vocês falariam? O que é um tumor? Vocês fazem medicina aí. O que é um tumor para vocês? Crescimento anormal do tecido. Crescimento anormal do tecido. Mais alguém quer dar uma opinião do que é um tumor? Uma saliência palpável. Uma saliência palpável, perfeito. Olha a opinião de vocês do que é um tumor. É um crescimento anormal de tecido, a Elaine falou uma massa, o Cláudio falou uma saliência palpável, perfeito, perfeito. Então, se eu me dirijo para vocês, estamos palpando um paciente, imagine, a gente está palpando um paciente, e eu me dirijo para vocês três, a Elaine, Cláudio e a Andressa, e falo assim, pessoal, acho que tem uma tumoração aqui. Ó, ou encontrei um tumor. Vocês três iam entender que aquilo ali era uma massa palpável. Fim. O nosso paciente escutou isso. Então, o familiar dele escutou isso. Para o paciente de vocês, um senhorzinho mais humilde, uma família mais humilde, vocês acham, o que vocês pensam que eles entendem por tumor? Va a pensar que tiene cáncer. Tem câncer! Ele vai morrer. Então isso é um problema. Então a gente tem que cuidar da nossa linguagem verbal também perante o paciente. Porque ele pode pensar que tem câncer. E aí eu acabo o meu exame. O familiar já vai ficar louco. O quê? Meu pai não tem câncer. Da onde você está tirando isso, seu doutorzinho? E não sei o que lá. Entendeu? Então cuidem a linguagem de vocês. Né? É muito mais fácil a Elaine falar, olha pessoal, encontrei uma massa. Né? Ou tem algo aqui, não importa. Mas tem um tumor, ele vai escutar, ele não vai entender, ele vai achar que está com câncer, tá? Beleza? Ou alguns termos que não são médicos, como, por exemplo, que podem constranger o teu paciente. Aí a gente está ali meio que com o paciente face leonina. Vocês lembram da face leonina do ano passado? Alguém lembra? Face leonina, de que doença era? Fala para mim que lembra. Lepra. Então, vamos lá, paciente face leonina, lesões, não está sentindo, perda da sensibilidade. E aí ela fala assim, olha, rapaz, mas parece lepra, né? Parece lepra, né? Tipo assim, tem mais uns 10 pacientes no quarto, tem todo aquele preconceito histórico em relação à lepra, entendeu? Do leproso, até bíblico, tem histórias bíblicas da lepra. Então, pera lá, tenho que ter esse filtro. Não vou me dirigir o cara falando que ele é um leproso, que ele tem lepra. É muito mais fácil falar assim, hanseníasis, entre os meus amigos. Ninguém vai saber. E o meu paciente está ali ainda, né? Ou falar, por exemplo, que o nosso paciente é bêbado. Imagina falar que o cara é bêbado. Investigando cirrose, fala, mas e aí, o senhor gosta de uma cachaçinha, né? Ou, o paciente está com cirrose aqui, ó. Um borracho, né, como falam. Borracho, essa cita aqui é de cachaça. Não, pessoal,
Aqui tem um hábito etílico, né? Então a gente tem que cuidar a nossa linguagem, certo? Para não constranger nosso paciente. Com drogas, então, nem se fala, né? Com drogas, então, vocês nem vão falar. Ou VIH, muito menos, tá? Tem toda... A gente vai pegar com o tempo como saber falar certinho os termos, tá? Para manter a integridade do nosso paciente, tá? E tem a situação, essa que eu falei para vocês, é a linguagem verbal. E temos a linguagem extraverbal. O que é uma linguagem extraverbal? Olha só. Que interessante essa aula, ainda bem que eu estou gravando. Porque tem muita coisa. Linguagem extraverbal, pessoal. É o seguinte. O teu paciente está consultando com a Adriele. A Adriele perguntando, e aí, senhor, o que o senhor tem? Ah, doutora, eu tenho uma dorzinha chata aqui, embaixo. Mas dói quanto? De 0 a 10? Que a Adriele já aprendeu isso, né? Aí fala, doutora, acho que dói um 2. Dói muito não, dá para aguentar. Não sei por que minha mulher mandou eu vir aqui. Beleza, a Adriele fala, não, tudo bem, senhor. Eu vou seguir com a minha semiotécnica e eu vou te examinar. Tá? Eu vou te examinar para a gente descobrir o que está acontecendo. Tudo bem? Aí ele vai falar, tudo bem. Aí nisso que a Adriele palpou o abdômen desse senhor, a Adriele olhou na cara dele e ele fechou a cara, tipo... Fez uma cara de dor. A Adriele continua a palpação dela lá, continua o exame dele e ele vai, tipo... Para um pouco, doutora, só um pouquinho. Só um pouquinho. Isso é uma linguagem extraverbal. Ele não tá te falando, muito pelo contrário. Ele falou que nem tinha quase dor. Mas na hora que você vai examinar ele te dá sinais de que ele tem muita mais dor, tá? Então, eu preciso examinar esse paciente sempre, ó, atento a esses sinais também, que são extraverbais. Como pode acontecer o contrário? Chega uma paciente lá histérica, falando lá para a doutora Adriele de novo, doutora, eu vou morrer, tô com muita dor, meu útero vai explodir, eu vou desmaiar, dor no meu pescoço, não sei o que, dor de cabeça, dor de tudo. E a Adriele, calma senhora, eu vou te examinar, não sei o que. E a Adriele vai examinando essa paciente e vai percebendo que ela não tem face dolorosa, por toda aquela dor que ela descreveu. Mas quanto que é de 0 a 10? A minha é 11, doutora, é 20 de 0 a 10. Vou examinando lá, ela mantém o rosto. Linguagem extraverbal de novo, né? Não estou falando que ela está mentindo. Fujam da semiogênese. A gente descobre depois a causa. Esqueçam a causa. A gente está examinando a mulher, tá? Estamos falando de linguagem extraverbal só, tá? E essa é a situação do paciente. Agora prestem atenção na situação de vocês. De vocês. Vamos supor que a Adriele está examinando o nosso paciente e de repente a Adriele encontrou um puta tumor. E o paciente não falou nada, mas a Adriele achou um puta gânglio de Virchow aqui, ó, signo de metástase de câncer de estômago. Aqui, um gânglio. A Adriele olha assim pro paciente e faz isso aqui com a cara dela, tipo, eita. Olha a linguagem extraverbal da Adriele. A doutora. Meu Deus. Ou a Andressa lá, quem que é que estava fazendo o tato vaginal na outra, foi fazer o tato vaginal, tira a luva vem encharcada de sangue. E olha para aquela luva. O que eu fiz? Linguagem extraverbal. O desespero do médico. Se o médico está desesperado, como que vocês acham que o paciente vai estar? O que foi, doutor? Alguma coisa grave comigo, eu vou morrer mesmo. Então, a linguagem também extraverbal de vocês indica muito para o nosso paciente, indica muito para ele também. Surpresa, né? Às vezes negação, tipo deboche de vocês também pode acontecer, tipo, tá examinando lá, tipo, só assim. Sabe, tipo deboche, negação, preocupação. Então tem que manter, de novo, a seriedade, né? A gente está lá examinando, buscando interesse, não pode, sabe, entrar em desespero mantendo sempre a calma. Claro que não é fácil, mas a gente tem que tentar manter, tá? Beleza? Então falamos da linguagem verbal, linguagem extraverbal, e aí tá, examinamos nosso paciente, que a gente vai ver já já, e aí no final de tudo isso,
certo? Eu vou me despedir do meu paciente. Vou me despedir. Muito obrigado, senhor. Já fiz uma boa anamnese, já fiz meu bom exame físico. Muito obrigado pela atenção, pela sua colaboração. Se os familiares estiverem juntos, eu também me despeço dos familiares e agradeço. Fim, tá? Fim. São muitos passos, são muitos detalhes que a gente tem que sempre praticar, sabe? Sempre praticar. Beleza? Beleza. Vamos lá. Vamos supor aqui, só quero pegar um negócio da cabeça de vocês, antes da gente entrar no exame físico mesmo. O nosso paciente, pessoal, da doutora Isadora, está consultando por uma unha encravada. Uma unha encravada, Isadora. Ou todos vocês. Vocês vão fazer o exame físico completo nesse cara? Tipo, da cabeça aos pés, exame neurológico, ausculta pulmonar, ausculta cardíaca, palpação e etc, percussão, escambau a 4. O cara tem uma unha encravada. O que vocês pensam? Eu penso que sim, Angel. Pensa que sim. Mais alguém? Mais alguém? Só o Cláudio pensa que sim. Vocês estão com medo ou com vergonha? Eu penso que sim, caso ele tenha, tipo, diabetes, sei lá, mas se o cara tiver normal... Se o cara tiver normal, acho que não precisa, não. Lucas falou que não precisa. Só examinaria se ele tivesse diabetes. Flaviane também falou que não precisa. Mais alguém? Vamos, debate. Mais opiniões. O cara tem unha encravada. Não, a Maju falou que não também. A Elaine falou que sim. Mais 2 opiniões. Josiane acha que não. Josiana, desculpa. Eu acho que sim. Sim, beleza. Sim, pode ter uma inflamação na unha, né? Perfeito. Só que vocês vão auscultar o coração do cara, tá? Esquece a unha. Mas tudo bem. Gente, o que vocês têm que entender da semiologia? Vocês, pessoal, vão precisar de um repertório. Um repertório do que é normal. Um repertório do que é patológico. Para vocês poderem identificar. Não tem como eu vir aqui falar para vocês, olha, pessoal, o pulmão tem sibilâncias. Tu entrar no YouTube lá e escutar sibilâncias. Enfim, beleza? E tu, sei lá, escutou sibilância lá em quem? O primeiro pulmão que você for auscultar, qualquer pulmão de uma pessoa sana, você nem vai saber se aquilo lá é um pulmão limpo ou são sibilâncias. Então vocês precisam de um repertório. E por isso que eu estou falando para vocês das práticas. Se o teu paciente está consultando por unha encravada, vocês estão com tudo ali na tua frente, pessoal. Estão com tudo na tua frente. Vocês têm um coração para auscultar, um pulmão para auscultar, um abdômen para palpar, um coelho para sentir, um músculo para sentir, o calor da pele dele para sentir. Vocês jamais vão deixar um cara desse ir embora sem examinar ele. Porque vocês precisam de repertório. Estão entendendo? Vocês precisam, na casa de vocês, pelo menos, ir examinando os familiares de vocês, com o que a gente vai aprender. Para quê? Para ter um repertório. Então, claro que vocês teriam que examinar esse paciente com unha encravada, dos pés à cabeça dele. Por quê? Porque eu quero auscultar um coração, porque eu quero auscultar um pulmão, eu preciso auscultar. E aí eu tô lá auscultando o pulmão desse paciente, e aí ele pega, e aí vocês começam a sentir um negócio meio estranho e tal. E ele fala assim, olha, doutor, eu fumo. Faz uns 30 anos que eu fumo. Então, de um paciente com unha encravada, a partir desse momento, vocês acabaram de adicionar no repertório de vocês um pulmão de um fumante. E assim a gente vai evoluindo. Para que quando vocês estejam diante de um pulmão de um fumante, vocês consigam saber o que esperar. Então, sempre, claro que vocês vão praticar. Não importa o paciente, examinem ele como um todo, tá? Não adianta ficar no livro, tá bom? Não adianta você, vamos supor, você é o especialista em sapo. Vou pegar um bicho, nada a ver. Você é o especialista em sapo. Tu é doutor em sapo, escreve tese de sapo, sabe tudo de sapo. Formou um biólogo fudido em sapo, certo? Mas nunca viu um sapo na vida. E aí tu vai lá, conversa com um ribeirinho lá, o cara do Amazonas, ou aqui de Corumbá mesmo, que tem um monte de sapo lá. Ele te fala, sapo por sapo, o que cada sapo faz, para que serve, de onde vem, o horário que aparece, não sei o que, não sei o que.
Então, vale muito mais encostar, auscultar alguém, ver a vida real, do que ficar com a cabeça dentro do livro, tá? Vamos sair dessa bolha, tá? E na semiologia isso é demais, tem que sair mesmo, auscultar mesmo. O normal para poder aprender como é o patológico. Vamos adiante. Meu Deus, falei muito já. Então vamos lá. O exame físico geral, tá? O que eu estou passando para vocês. A gente vai fazer esse exame físico, pessoal, sempre de forma ordenada, de forma calma, com tempo, com confiança, respeitando o nosso paciente, certo? E a gente vai usar todos os nossos sentidos, tá? A nossa visão, o nosso tato, o nosso olfato, a nossa audição e o principal sentido de todos, que é a intuição também. Vai valer muito a intuição. E eu posso utilizar alguns instrumentos também para realizar esse exame físico. No caso, um muito famoso, né, que é o esteto, né, o principal instrumento aí do médico, o nosso esteto. Até peguei o meu e deixei aqui de lado. Primeira pergunta. Porra, eu não tenho dinheiro para comprar um esteto bom, um Littmann. Eu não consigo estudar se eu não tiver um Littmann, mãe. Pai, vende o carro e compra um Littmann para mim. Para com isso. Tá? Isso daí é desculpa esfarrapada. Não tem um Littmann, qualquer um, pega o que tiver. Tá? Então vocês não precisam de um esteto caríssimo desse, porque eu sei que não é todo mundo que tem condição de comprar. Vocês vão comprar, é claro, um dia, mas não se matem com isso, tá? E daqui a pouco a gente aprende a usar ele. O que mais que a gente pode utilizar? Uma lanterna. Tem uma lanterninha aqui, ó, parece uma canetinha, a gente vai usar para, em algumas situações, na cavidade oral, a pupila e etc. Posso usar como instrumento também martelo, um martelinho desse aqui, ó, de reflexos, certo? Para eu testar a sensibilidade do meu paciente, reflexos. Ele tem uma ponta aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês também, aproveitando. Tipo uma agulha, ó, uma pontinha para espetar o paciente, tá? Embaixo dele tem tipo uma escovinha para ver a sensibilidade do paciente. Enfim, são vários instrumentos. Vocês precisam ter isso? Não. Compra se quiser, tá? Mas não precisa, tá bom? Regra. Seguindo a ordem. A ordem do exame físico, pessoal, é a seguinte. Inspeção. Primeiro eu olho. Depois palpação. Encosto minhas mãos. Depois eu golpeio o paciente com a percussão. E no final eu ausculto. Essa é a ordem. Em alguns sistemas, como no sistema digestivo, essa ordem vai ser alterada, tá? Mas quando chegar lá, a gente vai entender o porquê e como vai ficar. Quando chegar lá, tá? De uma maneira geral, essa é a nossa ordem. Inspeção, palpação, percussão e ausculta. E eu já vou adiantar uma coisa para vocês, pessoal. Nunca, jamais pulem essa ordem. Não importa, se você souber que, sei lá, na pneumonia eu encontro tal coisa na ausculta, não importa. Vocês vão começar essa pneumonia pela inspeção, tá? Sempre. Sempre comecem nessa ordem, porque daí vocês não erram. Se pular, se querer ir direto, não dá certo, tá? Segunda coisa importante, tá aqui, ó. Sempre respeitar o pudor do meu paciente, a intimidade, tá? Principalmente hoje em dia, tem muita questão de processo médico, de assédio médico. É desconfortável isso, principalmente para quem é homem também. Então, pessoal, respeitem a intimidade da paciente de vocês, tá? Sempre tragam junto um acompanhante, entendeu? Deixem alguém na sala com vocês, se possível uma enfermeira, uma testemunha, não importa, tá? Sempre preservem o paciente de vocês também, é claro. Porque em algumas situações, o teu paciente vai ter que tirar a blusa, por exemplo. Né? Você vai ter que encostar no teu paciente. E, claro, com outros pacientes no quarto. Então, a gente tem que preservar esse paciente, tá? Então, respeitem sempre. Também a gente vai aprender, até isso a gente tem que aprender, como tirar a roupa, como levantar a roupa, como desnudar a área. Respeitando o pudor. Tem toda uma regrazinha também, tá? Regra fundamental. Pausa aí no Instagram agora. Isso aqui, ó. Fundamental. Isso te reprova.
o examinador, o médico, vocês, os examinadores, devem estar sempre à direita do paciente. Fim. Aí o André pode perguntar, porra, mas por que a direita? Não importa, porque é assim, tem coisa na vida que é assim. E essa é uma regra da medicina aí, tem mais de 100 anos, é isso. Sempre à direita do paciente, tá? Ah, mas e se eu chegar lá e eu ficar à esquerda, o que acontece? Você reprova. Fim, você reprova. Ah, mas o médico que me atendeu, ele não ficou à direita. Tá, mas ele já é médico. Tá bom? Tipo isso, tá? Então, sempre à direita do paciente. Na prova final de vocês, sempre à direita do paciente de vocês. Não se esqueçam disso. Amarra um sino no teu braço direito para vocês lembrarem disso, tá? Não se esqueçam. Pode acontecer da maca do teu paciente estar encostada na parede. Aí tá. Aí é outra situação. Então, a maca do teu paciente está encostada na parede. E tu não pode entrar à direita dele. O que vocês vão fazer? O que vocês acham? Vamos lá. A maca está encostada na parede. Eu não posso entrar à direita. Para onde eu vou agora? Examina do lado que tá, né? Pode pedir para o paciente virar ou não? Eu tô com dor, doutor. Eu tô com muita dor. Eu tô tomando um soro aqui também. Eu não consigo virar, não. André mandou pela esquerda. Pela esquerda mesmo, né? Quer atender. Aí justificaria o atendimento à esquerda, né? Beleza. Justificaria o atendimento à esquerda. O André falou pela esquerda mesmo. A Letícia falou, vamos pela frente. Calma. Regra fundamental do exame físico. O examinador é à direita. Não importa. A parede está ali, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão puxar essa maca, desencostar a maca da parede e vão entrar à direita do paciente de vocês. Não vai ter jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá? Nem que vocês empurrem a parede mais para trás, mas vocês vão entrar à direita. Não, falando sério. Vocês vão puxar a maca e entrar à direita mesmo. Tá? É isso que vai acontecer. Então, vocês vão avisar o paciente, olha, senhor, só um pouquinho, eu vou desencostar a sua cama aqui um pouquinho da parede, tá? Só um pouquinho. Pede ajuda de alguém, as macas têm rodinhas mesmo. Desencostei, entrei pela direita do paciente. Sempre, tá? Deu para pegar, né? Nunca pela esquerda. Outro ponto, vocês precisam de um ambiente iluminado, certo? Só que, claro, pessoal, nem sempre vai estar iluminado. A melhor iluminação que temos é a luz natural. Querendo ou não, essa é a melhor iluminação, a luz do sol, tá? Podemos ter a luz artificial, que é essa da uma lâmpada, mas a luz do sol é a melhor de todas. Se te perguntarem para examinar um paciente com icterícia, com cianoses, com rubicundez, com alteração da coloração da pele, a melhor luz é a natural, é o sol. Acabou, tá? É o sol. Num ambiente tranquilo e com o tempo que vocês precisarem para realizar esse exame, tá? O que mais? Deixei em vermelho aqui para vocês, bem bonita essa frase, olha que legal. Praticar em pessoas saudáveis, os próprios amigos e, claro, em alguns pacientes também. No caso do cara com a unha encravada, tá? Mas pratiquem em pessoas saudáveis, porque senão vocês não vão saber como é um doente, se tu não sabe como é um sano, tá? Sempre, para fazer o exame físico, eu vou, mais ainda agora, lavar as minhas mãos, higienizar as minhas mãos com álcool 70, que seja, e eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui é importante. Muito importante. Tão importante quanto entrar à direita. Isso aqui, ó. Calentar mis manos. É um erro grosseiro. Você tocar o paciente de vocês com a mão fria. É um erro grosseiro isso, tá? Então, sempre com as mãos tíbias, né? Eu sempre esquento as minhas mãos. Como que eu esquento as mãos, meu Deus? Eu esfrego uma na outra. Não é tipo chegar na cara do paciente e fazer assim, ó. Grosseiro, assim. Discretamente. Todo médico esquece todas essas regras a partir do momento que ele pega o diploma na mão? Não, Patrícia, não mesmo. Não mesmo. Tem muito médico que continua fazendo. E melhor, cada vez mais. Fica automático. Fica muito automático. Deixa eu voltar aqui. Aí tá, vou usar os meus sentidos.
Vou calentar minha mão, com muita calma, organizado, tá. Beleza. E aqui, ó. Isso aqui também é importante. O consentimento informado, eu expliquei aquela hora. Algumas vezes, pessoal, o teu paciente vai ter que realizar algumas ações durante o exame. Por exemplo, vocês lembram da manobra de Valsalva? Alguém lembra da manobra de Valsalva? Lembra ou não? Eu passei na última aula. Alguém lembra? Alguém pode explicar para o restante como é a manobra de Valsalva? Pedir para o paciente ou tossir 3 vezes com a mão na boca, ou como se fosse soprar o dorso da mão. Beleza, perfeito. Beleza, pedir para quem mesmo que você falou? Para o paciente. Pedir para o paciente, estão entendendo, né? Então, alguns procedimentos, o meu paciente tem que fazer alguma coisa. Como, por exemplo, Valsalva. Agora, vocês imaginam um pouco. Eu tô lá, já aconteceu também. Tô lá fazendo uma palpação no abdômen do meu paciente, viro para a cara dele e falo assim, senhor, faz Valsalva aí para mim, por favor. Eu sou retardado, só posso, né? Para fazer um negócio desse. Quem vai saber o que é Valsalva? Estão entendendo? Então, antes de eu realizar o exame, se eu precisar contar com a participação do meu paciente, eu preciso explicar para ele. Então, eu tenho que falar assim, senhor, é o seguinte, em determinado momento, eu vou precisar que o senhor tussa 3 vezes, segurando o ar com a mão em cima da sua boca. Tudo bem? O senhor entendeu? Eu vou fazer para o senhor ver, tá? É mais ou menos assim, ó. O senhor consegue fazer? Consigo, doutor. Claro que eu consigo. Então, tudo bem. Então, quando eu te avisar, o senhor faz para mim? Faço. Estão entendendo? Estão entendendo? Aqui o nosso paciente sabe o que ele tem que fazer. Então, eu avisei antes, ó. Sempre, informe sempre antes o paciente, quando ele tiver que participar. Tá? Porque não adianta eu vou olhar para a cara dele lá e te pedir para ele fazer. Um muito frequente, olha isso aqui, mais fácil ainda. Muitas manobras, eu preciso que o paciente faça uma inspiração profunda. Faça isso aqui, ó. Puxa o ar e segure, pelo menos. Eu preciso de uma inspiração profunda. E aí eu tô lá palpando o meu paciente, o fígado dele. Aí eu olho para a cara dele e falo assim, vai, é agora. É agora o quê? Ele vai te falar, agora o quê? Não, eu quero que o senhor agora puxe o ar do senhor e segure bem forte, vai. Aí você com a mão lá nele, né? Aí ele vai te falar assim, o quê? Fazer o quê, doutor? Ai, tá machucando tua mão aí. Tô um desastre. Eu sou um desastre desse jeito, tá? Então, antes, se eu avisasse o meu paciente antes assim, ó, senhor Roberto, por exemplo, em determinado momento, eu vou precisar que o senhor faça uma inspiração profunda. Ou seja, que o senhor puxe o ar o máximo que o senhor conseguir e segure. Será que o senhor consegue? Mais ou menos, ainda mostra. Mais ou menos assim, ó. Tudo bem? Aí ele vai te falar assim, não, eu consigo, claro que eu consigo. Beleza. Aí eu tô lá palpando ele, cheguei lá no fígado. Vamos lá, seu Roberto, agora. Aí ele... Estão entendendo? Eu ganhei a confiança dele, ganhei o exame tá bonito, tá bem feito, né? Eu tenho que ter uma estética toda também, para não parecer que eu sou o que eles chamam de um médicozinho, né? De um doutorzinho, qualquer um, tá? Então é assim, a gente sempre avisa se ele tiver que participar. Eu explico antes, se precisar eu mostro antes também, tá bom? O que mais? Vamos ver, luz natural já falei, utilização de uma lanterna se eu precisar, tipo na boca, ouvido e etc, tá? Cor da pele, enfim, depois a gente vai ver uma inspeção mais específica de cada sistema, tá? Uma inspeção exclusiva do tórax, inspeção exclusiva do coelho, do abdômen, da cabeça, porque cada sistema tem suas peculiaridades, tá bom? Mas aqui hoje a gente precisa entender essas regras, tá bom? Palpação. O que eu preciso entender da palpação? Uma coisa eu sei, de que lado eu vou estar desse paciente? À direita do meu paciente. Pessoal, eu fiz questão em todas as fotos dos materiais
de pegar sempre imagens que o médico está à direita do paciente. Sempre, sempre, tá? Justamente para não dar meio que problema com vocês. E sempre peguei fotos muito parecidas com o que a gente usa aqui, tá? O jeito que a gente tem que fazer mesmo aqui, tá? E essa palpação, pessoal, ela vai poder ser assim, ó, monomanual. Ela pode ser monomanual quando eu uso apenas uma única mão. Ela pode ser bimanual quando eu usar minhas duas mãos, tá? Bimanual. E ela também pode ser, que muita gente esquece, com o dedo. Pode ser digital. Por exemplo, um tato. Um tato retal é uma palpação. Um tato vaginal é uma palpação, tá? Também. Bom? O que eu tenho que fazer? Sempre esquentar as minhas mãos como regra, sempre. Segunda regra, nunca palpar o meu paciente com as unhas compridas. As meninas aí, pelo menos no 4º ano, vocês vão ter que cortar as unhas. Ou pelo menos na prova final, aí as meninas que têm a unha grande, a lala e etc. Tá? Porque isso reprova, isso te reprova. Também é um erro de extrema gravidade deixar marcas de unhas no teu paciente. Tá? É um erro grotesco esse, deixar marcas de unha. Então, não façam isso. Cortem as unhas, tá? Esquentem as mãos. Outro, sempre, antes de começar a palpar teu paciente, isso aí é tudo antes, vocês vão perguntar a ele se ele sente dor. Se ele sente dor. Então, eu vou palpar o abdômen aqui desse rapaz, né? Então, antes de eu palpar esse abdômen, eu vou perguntar: Senhor Cláudio, por exemplo, o senhor sente dor em algum local do teu abdômen? Aí ele te fala assim: não, doutor. Então, beleza. Tô livre. Esse é o meu passe livre. Então, eu posso palpar esse abdômen de boa, certo? Se ele me falasse: sim, doutor, eu sinto dor na fossa ilíaca esquerda, uma dorzinha chata, bem aqui. Isso quer dizer o quê? Que eu não posso começar a minha palpação pelo local da dor. Tá? Nunca começar a palpação por onde dói. Eu vou terminar no local da dor. E onde que eu começo, então? Vocês têm que começar longe da dor. Então, se dói, por exemplo, outro exemplo agora. Se dói na fossa ilíaca direita, se está doendo aqui, ó, na foto de cima, vocês devem começar a palpação na fossa ilíaca esquerda, longe da dor. E terminar na fossa ilíaca direita. Terminem no local da dor. É claro, com sensibilidade. Vocês não vão causar mais dor nesse paciente, né? Lembra? Primeiro, não fazer dano. Tá bom? Então, regra. Então, sobre a palpação. À direita, esquentei a mão, unhas cortadas, as mãos lavadas, claro, higienizei com álcool 70, etc. Nunca começar pela dor, tá bom? Palpação pode ser monomanual, pode ser bimanual, pode ser digital. Outro ponto, não sei se alguém aqui é canhoto. Vocês devem utilizar a mão dominante de vocês para palpar. Ou seja, se vocês são destros, vocês devem palpar... Vou passar um fusca aqui. Vocês devem palpar com a mão direita. Então, a palpação é realizada com a mão dominante de vocês. Na situação da palpação bimanual, tá? Falando de destro. Então, entendam assim, seguindo. A mão direita de vocês é dominante, certo? Então, ela é a mão que vai sentir. A mão direita é a que sente, porque ela é minha dominante. A esquerda só vai ajudar a empurrar. Tipo, alguns órgãos são mais fundos, como, por exemplo, o pâncreas. Quero palpar o pâncreas, eu tenho que empurrar o meu paciente, o abdômen dele, para eu poder sentir. Ou o rim, ou o cólon. Então, a palpação é bimanual, com muita força. Um empurra e a dominante sente. Mas a gente vai aprender isso depois. Manobras para pâncreas e por aí vai. Para fígado e tal. Tá? Vamos focar nas regras a princípio. Bom, olha lá, aqui alguns exemplos, né? De palpação bimanual, monomanual, tá? Médico sempre à direita. O que mais que eu posso fazer com a palpação? Vamos lá. A palpação, a princípio, ela começa com o que a gente chama de mão de escultor. Prestem atenção.
Por favor. Não. Então fecha o Twitter aí. Mão de escultor. Como que o escultor faz com a estátua, né? Ele vai, tipo, não vou falar alisando. Imagina o cara tá falando que tem que alisar o paciente. Mas ele tá fazendo uma palpação mais superficial, né? Eu vou palpando de forma superficial o paciente. Para quê? Uma palpação superficial, eu vou percebendo o estado da pele, a consistência dessa pele, se ela é uma pele áspera, se ela é uma pele fina, se ela é lisa, se o paciente relata que dói, algo que não ia doer, entendeu? Eu vou percebendo, né? Eu vou buscando algumas assimetrias e eu faço isso aqui, ó, tô palpando aqui e eu faço isso aqui, eu viro a minha mão, certo? Eu viro com esse lado aqui, certo? Para eu perceber a temperatura da pele do meu paciente. Lembra em desenho animado que a mãe pega a mamadeira e pinga o leite aqui, ó, no dorso da mão, né? Para sentir se o leite está quente ou não? E é isso que vocês vão fazer aqui também. Vocês vão virar a mão de vocês, fazer isso aqui, ó, pá, para sentir. Vou encostar, pegar um livro aqui, faz de conta que isso aqui é o paciente, né? Então eu tô palpando ele lá, palpando aqui, e eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui eu tô fazendo o quê? Sentindo a temperatura dele. Aqui nessa região eu tenho mais termorreceptores. Então, sim, quero ver se o cara tá com febre. Vocês estão com febre em casa? Vocês põem a mão na testa. Assim, né? Virada assim. Nessa foto aqui a moça está fazendo com 2 dedos. Dá na mesma, tá? Essa foto aqui é do livro do Porto, inclusive, tá? Então, palpação superficial, ver a temperatura, posso palpar tumorações, etc. E depois a gente vai ver que tem várias manobras para cada órgão. Só para vocês terem ideia, pessoal, são 5 manobras para o fígado, são 6 manobras para o baço, são 5 manobras para o rim, são 3 manobras para o pâncreas, são 2 para o estômago, tem as manobras de cólon, de intestino delgado, acho que são essas. Para o abdômen, cada manobra com um nome diferente, com um jeito diferente de se explorar, então é trabalhoso. Se deixar a semiologia para cima da hora, não dá certo. Não dá certo, não. Percussão. Falamos da inspeção e da palpação. Percussão. Esse aqui vocês têm que treinar muito na casa de vocês, tá? Vocês vão percutir, tá? Então é o seguinte, alguns órgãos ou algumas regiões do nosso corpo têm um som muito específico, como, por exemplo, o pulmão de vocês. Tem ar dentro do pulmão, graças a Deus. Então ele soa como se fosse tipo assim, algo que tem ar. Então ele é sonoro. O pulmão tem uma sonoridade. A percussão, certo? E alguns órgãos não têm, são órgãos maciços, como, por exemplo, o fígado de vocês. O fígado é um órgão mate. Em português ele tem uma maciez. Em espanhol tem uma matidez hepática. E o que é sonoridade e o que é matidez? Vamos aprender a percutir, vocês vão percutir vocês mesmas aí. Vocês vão precisar das 2 mãos. De novo, a mão dominante de vocês é a mão que vai bater, que vai dar o golpe, tá? A mão dominante. E a segunda mão, ela vai ser uma mão que só vai apoiar, tá? Então vocês vão apoiar com a mão esquerda de vocês, tá bom? A mão esquerda. Então eu vou apoiar minha mão esquerda sobre a superfície do corpo do meu paciente, tá? Com a minha mão direita, com o dedo, eu vou golpear o meu outro dedo, que eu não sei se está dando para ver. Eu vou dar o golpe, certo? E aí, mas como que é? Tipo, é um dedo só, porque aqui no livro bate com um dedo só, no outro. Tipo assim, estou apoiando aqui, eu bato com um dedo só. Calma. Lembre-se de uma coisa, vocês têm que estar confortáveis. Se com um dedo só você consegue fazer sair som, perfeito. Não consigo, eu preciso de 2. Então vocês vão bater com 2 dedos, não tem problema, tá? Tanto faz, vou usar 2 ou só 1. Eu faço com 2, acho que dá mais firmeza no golpe, tá? Com 2 dedos, tá? Outro ponto, e o movimento do golpe de vocês não vão bater, tipo assim, ó, é ruim fazer isso aqui, né? Mas uma hora a gente se encontra, vocês vão ver. Vocês não podem bater assim, ó, faz de conta que aqui estou na superfície do paciente.
dar golpe assim, ó, com o braço de vocês, nessa loucura, certo? O movimento aqui é munheca. Vocês vão ter que desmunhecar. Isso mesmo. Os rapazes aí vão desmunhecar para percutir. É esse o movimento aqui, ó. É essa articulação aqui que vocês vão mover, ó. É de munheca. Não é o braço que mexe, é a munheca, tá? Então, apoiei e, ó, munheca. Dando golpes, tá? Outra coisa. Quantos golpes eu tenho que dar? Já aprendi, é desmunhecando, já apoiei, já sei onde bater. Muito fácil, olha que legal. Não, loucura, tá? Em geral, 2 golpes. Então, vocês vão bater 1, 2. 1, 2, certo? Não é também, tipo assim, tipo, muito rápido e nem, tipo, morrendo. Não é. É tipo, 1, 2. 1, 2. Tá? Então, são 2 golpes. Munheca. Vou bater com meus dedos. Tá? E vou buscando a superfície desses órgãos. O pulmão de vocês, se vocês percutirem, achem, vocês conseguem achar aí que eu sei, as costelas de vocês. Achem um espacinho entre as costelas e percutam nele, do jeito que eu acabei de falar. Vocês vão escutar um barulhinho, deixa eu ver se eu consigo bater aqui em mim. Enfim, façam em vocês. Vocês vão escutar que é tipo um tambor, tem ar aqui. E aí, se eu tô testando na filha, deu para ouvir. Já tá internada, então deu para ouvir. Isso, testem todo mundo, pessoal. Testem você. Tá na tua casa assistindo Netflix, deitado no sofá aí, no cantinho aí, onde vocês estiverem. Pega na tua barriga e começa a percutir no teu estômago. Vai escutando. Vai pro hipocôndrio, procura o fígado, tá? Vai procurando. O abdômen, como ele tem as vísceras abdominais, são órgãos huecos, tem um timpanismo, é o que a gente chama. Depois a gente vai entender esses termos. Mas também tem um som. Só que o do abdômen é mais timpânico. É um som mais musical, com timbre, tá? O do pulmão é uma sonoridade. É arzão mesmo. Aqui são vísceras huecas, tá? E o do fígado é mate. Porra, o que é mate? Percutam a coxa de vocês. Bate na coxa. Não tem som de nada. A coxa de vocês é mate. Bate no músculo. É mate, tá? Essa é a matidez que vocês esperam encontrar no fígado. E por que eu estou falando isso para vocês? Vocês precisam reconhecer um som sano, como é um pulmão sano, uma sonoridade, certo? Para que, quando vocês estejam diante, por exemplo, de um derrame pleural, e tu percutir, procurando aquela sonoridade, e tu encontra uma puta matidez, você fala, meu, peraí, alguma coisa está acontecendo aqui. Não tem ar aqui, tem líquido. Por que tem líquido? Porque tá mate esse pulmão. Ou o paciente lá com pneumonia, sei lá o que, é mate, tá consolidado. O pulmão do cara não vai ter ar. Estão entendendo? Só pela percussão desse pulmão, tá? Mas para isso eu preciso percutir um pulmão sano, tá? Então, eu coloco lá o meu dedinho, plexímetro, aqui tá faltando um L, tá? Pecímetro, tá? Ficou faltando um L. Plexímetro, certo? E eu tenho o meu dedo percutor, que é quem bate, tá bom? Então, um tá apoiado e o outro vai dar os golpes. E o golpe é sempre com essa articulação de munheca. Em torno de 1, 2 golpes. 1, 2, 1, 2, tá? Nunca usar unhas compridas, como vocês estão vendo aqui. E esse dedo tem que estar bem apoiado aqui, tá? Bem apoiado, para poder fazer. Em algumas situações eu posso fazer a percussão direta no meu abdômen, sem apoiar, sem nada. E aí eu uso uma manobra chamada punho-percussão, que é para quem tem pedra no rim, pielonefrites, que eu dou tipo um soquinho nas costas do paciente. Tipo, dou um soquinho nele, e aí, tipo, se ele tiver dor, alguma coisa, ou seja, se ele tiver alguma pielonefrites, cálculo renal, ele vai acusar muita dor com essa manobra da punho-percussão, tá? Façam em vocês essa percussão, pessoal. Vocês vão sentir que dói. Dói, não é fácil. Começa a doer o teu dedo, que você vai batendo nele, dói. E aí você vai ter que percutir alguém uma hora. Vocês vão ver que dói. Se não está acostumado, dói. E tentem fazer com que saia o som, tá? Tentem fazer com que saia o som. E o som aqui, os sons, né? A sonoridade é o som normal do nosso pulmão, a matidez do fígado,
do baço, de um músculo, por exemplo, e o timpanismo é de alguma víscera, algum órgão hueco abdominal. Tá? A punho-percussão, como eu comentei para vocês, é utilizada lá para exame físico renal, geralmente. Tá? Aqui a moça fazendo os exemplos, essas fotos são do Porto, tá? Mais uma vez. Essa foto feia aqui é do Lânio, do outro livro de semiologia. Olha lá. Aqui a punho-percussão. Depois a gente vê, a punho-percussão tem várias formas, eu posso apoiar a mão, em mulheres eu apoio a mão, em homem eu bato direto assim. São detalhes que a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Ascite, mas essa mulher tá do lado esquerdo e agora, meu Deus, ela vai morrer. Deixa ela ali. A foto do Porto é assim. E de certo que ela tá fazendo dos dois lados. Isso pode acontecer. Mas, bom que eu comentei isso. Mas com certeza, essa médica começou o exame físico dela pelo lado direito. E depois ela passou pro lado esquerdo, tá? Porque a gente tem que examinar os outros lados também. Mas se começa pelo lado direito, não se esqueça. E por último, a auscultação. Finalmente vamos terminar. Foi uma aula um pouco longa. Então, para fazer a ausculta, pessoal, a gente vai usar o estetoscópio. Como eu falei para vocês, não precisa ser um Littmann, tá? Não precisa matar o pai de vocês para comprar. Se tem condições, compra. Se não tem, não exige, não. Vocês têm que passar de ano, esse que é o foco, tá? E o esteto não vai mudar a tua vida, não. Tá bom? Regra do Littmann, do esteto. Primeira coisa importante do esteto. Quando vocês estiverem com o esteto de vocês, seja Littmann ou não, qualquer esteto que seja, cuidado para não perder ele, porque o pessoal é campeão de roubar esteto em hospital e por aí, tá? Então cuidado, sei lá, coloca teu nome, coloca ele sempre guardado, porque sempre some mesmo. Eu mesmo já perdi esse meu uma vez, e sorte que o guarda achou para mim, eu paguei 2 caixinhas de cerveja para ele depois. Mas eu fiquei bem triste quando eu perdi. E tá, então sempre guardar. Segundo, sempre limpem o esteto de vocês também. Terminou, passa um pouquinho de álcool, ainda mais aqui, porque, é algo que você vai passar de uma pessoa para outra, volta e meia. Então limpem ele com álcool. Terceiro, sempre que vocês forem encostar esse estetoscópio de vocês em alguém, tá? Vocês precisam fazer isso aqui. Também, calentar. Sempre calentar o diafragma. Isso aqui é diafragma, tá? Vocês sempre vão esquentar ele. Nunca, mas jamais vocês devem, igual na palpação, jamais encostar um esteto, um diafragma frio na superfície de um paciente. Não pode. Vacilo, tá? Não pode mesmo. Então, eu esquento. Como eu vou saber se esse esteto já está quente o suficiente para pôr no meu paciente? Pessoal, migué. Mas como saber? Vocês vão esquentar e colocar aqui, ó, no dorso da mão de novo. Lembra? Aqui que eu vejo temperatura, eu coloco aqui. Alguns doutores calentam e colocam bem aqui no pescoço. Para ver se já está quente. Sei lá, né? Vocês que sabem. Sigam o coração de vocês. Calentou aqui, colocou aqui, tá? Não tá frio? Beleza. E aí vocês vão escutando. Claro que quando a gente entrar nos sistemas, sistema cardíaco principalmente, para achar sopros, os ruídos cardíacos, desdoblamentos, terceiro ruído, sabe? Tem muita coisa fundamental o esteto. Quando entrar no aparato respiratório também, o murmúrio vesicular, sibilâncias, roncos, a ausculta da voz. Já ouviram falar? Fala 33 para mim, lembra disso daí? Isso daí pode ser auscultado também, os 33. Pode ser sentido e auscultado. No intestino, a gente vai escutar os ruídos hidroaéreos, enfim, vamos usar bastante. Sempre esquentando ele e sempre limpando. Outro, o esteto de vocês, normalmente, ele é meio tortinho para um lado. Não sei se o meu tá dando para ver aí para vocês. Ó. Ele é meio tortinho. Ó. Não sei se dá para ver. Mas ele é meio inclinado para um dos lados. Esse lado que está inclinado aqui é o lado que tem que estar voltado para frente. Então, o ladinho inclinado, vocês vão pôr esse lado inclinado voltado para frente. Um monte de série, Grey's Anatomy, Good Doctor, sei lá o que, eles colocam o esteto errado várias vezes.
certo? Mas não é obrigação dos caras saber, mas o de vocês é. Então, esse lado curvado é para frente, tá? Então, confere lá depois se você tem foto no Instagram com o estetoscópio, se tá pro lado certo, tá? Então, pro lado certo, para frente. Isso aqui numa prova final também tira vários pontos. Não sabe pôr o esteto, vai saber o quê, tá? Então, para frente. Deixa eu ver, a Duda tá entrando aqui de novo. O que mais do esteto? E aí, aqui tem vários modelos de esteto, né? Contando a história do esteto, isso não importa muito para vocês, tá? Que eu falei para vocês, né? Sempre esquentar o diafragma, limpar, colocar do lado certo. E os ruídos encontrados a gente vai ver com o tempo. Depende de quando a gente for estudar cada sistema, tá? Bom também. O jeito de segurar essa porção do diafragma. Pessoal, vocês precisam ter uma coisa em mente. Vocês devem estar confortáveis, sempre. O examinador deve estar confortável para fazer o exame físico, tá? Depois vocês vão ver, na posição, de pé, sentado, não importa. E vocês não podem segurar o esteto de vocês de forma muito, tipo assim, com medo, tipo, com a pontinha dos dedos, sabe? Tipo, ó, segurando assim, com a pontinha dos dedos, com medo de quebrar. Não vai quebrar, sabe? Vocês precisam de firmeza. Então, se eu sinto firmeza segurando com 3 dedos aqui, eu vou segurar, vou encaixar meus dedinhos aqui e vou apertar com firmeza no meu paciente, para poder auscultar, certo? Um dia eu vi um doutor que ele segurava o esteto aqui, ó, essa porção aí do diafragma e tal, com a palma da mão dele, ele segurava assim. Tá bom. Só que, mais uma vez, porra, pra ele é bom daquele jeito, ele é mais cômodo, e o cara já é médico. Mas o basicão é pelo menos com 3 dedos ou 4 dedos assim, ó, de forma bem firme. Vocês têm que ter firmeza. O livro, o Argente fala para segurar com 2. Tá? Como vocês se adaptarem melhor. Isso é o que importa. Como vocês se adaptarem melhor. E com firmeza. Se você tá passando o esteto, teu paciente derruba o esteto. É complicado. Tá bom? Olha lá. Onde eu posso auscultar? Isso é uma boa. Então, eu posso auscultar a respiração aqui glótica, até mesmo se teu paciente tiver um aumento do fluxo sanguíneo, que eu posso buscar sopros, né? Eu posso auscultar o pulmão, com certeza, e a gente vai aprender como auscultar um pulmão. A ausculta cardíaca, pessoal, tem os lugares certos de eu auscultar. Não é só chegar jogando o esteto aqui no peito. Por isso que, às vezes, talvez vocês não consigam entender o que está acontecendo. Mas tem os focos, tem os lugares certos de onde colocar o esteto, sabe? Tem um local certinho. E nesse local te indica que válvula cardíaca você vai estar auscultando, certo? Então eu vou lá, eu quero ver o foco aórtico. Pô, o foco aórtico é do lado direito, segundo espaço intercostal, na linha paraesternal. É aqui. Foco pulmonar, e por aí vai, foco mitral, tal. E aí eu estou auscultando, eu sei onde buscar. Eu sei onde buscar. Aqui ela provavelmente está no foco mitral, inclusive. Tá? Inclusive. Tá bom? À direita do paciente. Aqui, auscultando o pulmão, e por aí vai. Tá? E aqui eu acho que alguns detalhes para a gente terminar, né? De como evitar alguns erros, né? Então, evitar alguns erros, querendo fazer um exame físico muito rápido, sabe? Muito corrido, nem olhar na cara do paciente, tipo, já achar que sabe de tudo. Viu o cara com a perna inchada, foi o que eu comecei da aula que eu falei. O cara tá com a perna inchada, esse cara tá com insuficiência cardíaca, eu já sei de tudo, não sei o que e tal. Já sei o tratamento, já sei. Não, calma, faz com calma, interroga o cara, com toda a paciência, respeitando o pudor, com seriedade, com sentimento informado, cuidado com o palavreado, a linguagem verbal, extraverbal, o local bem iluminado, sem muitos ruídos adjacentes, de preferência luz natural, sabe? Sempre buscar os achados chaves. Se eu tiver os instrumentos necessários, eu vou ter que utilizá-los, seja esse martelo, o esteto, enfim, lanterna, o que eu precisar, barra-línguas. Barra-línguas é aquele pauzinho que eu baixo a língua do paciente para ver a boca. Enfim, sempre lavar as mãos, higienizar com álcool 70, calientar mis manos, consentimento informado,
Se eu precisar que esse paciente faça algo no exame físico, eu vou avisar antes, combinar com ele antes, por exemplo, tá? Minhas unhas sempre cortadas, tá? Bem baixinhas. A percussão, treinar em casa, né? A técnica dígito digital, buscando a sonoridade pulmonar, matidez hepática, timpanismo abdominal e por aí vai. Tem que treinar em casa. E a ausculta também. Quem tiver esteto em casa, ausculta teu pai, ausculta tua mãe, ausculta o namorado, namorada, o cachorro, quem vocês puderem, auscultem para reconhecer quem é sano, tá? Deixa eu ver o que mais que tem. Olha lá, mãozona pro paciente, olho no olho, confiança e por aí vai. E acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o exame físico. E claro, à medida que a gente for entrando nos sistemas, a gente vai adicionando as outras informações, as outras características. Mas a base em si é essa. Tá? Alguma pergunta?